no mês de novembro, representado hoje, começa com morte, né? Morte nunca é um assunto bom. Morte nunca é um assunto agradável e nem fácil. Por mais que estejamos preparados por Jesus, é sempre um momento difícil. Mas, irmãos, ao invés de falar de morte, nós gostamos muito de falar de vida. Porque a morte é uma passagem. Jesus encarou a morte dizendo: olha, vocês, aqueles que creem em mim, né, disse as cartas paulinas, que nós passamos, né, da morte para a vida. Jesus encarou esta transição de uma forma natural. Em João 14 ele diz: eu estou preparando lugar, e quando eu for preparar lugar, eu volto para você, te entrego a chave da casa e você vai morar comigo. É muito simples conforme a Bíblia, mas é sempre para nós um momento difícil. E eu prefiro falar de vida, porque a morte é algo inevitável, nós vamos passar por ela. Mas a vida, pior do que você ter uma morte que você enfrente dessa forma trágica, é você não ter uma vida para dizer adeus, para viver com sua família. E tem gente que está tão preocupado com a partida que se esquece de viver o hoje. Eu disse ontem que tem 2 dias no ano que você não pode fazer nada: ontem e amanhã, né? O ontem já passou e o amanhã pertence a Deus, o hoje pertence a nós. O hoje pertence a nós. E eu quero falar sobre valorizar o que você tem, valorizar o que tem na tua mão, valorizar o que Deus tem te dado. É muito melhor você valorizar aquilo que Deus te deu do que ficar se lamentando com aquilo que foi, ou com aquilo que você não teve, ou que passou. E o texto que Deus coloca sempre no meu coração quando eu falo sobre isso, está no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 7. Provérbios, escrito por Salomão, o homem com uma sabedoria extraordinária. Ele deu uma oferta a Deus, ele sacrificou 1000 bois. E quando Deus o visita de sonhos, diz: Salomão, eu me agradei tanto da tua oferta, pede o que você quiser. E Salomão disse: eu quero sabedoria. E Deus disse: porque você não pediu riqueza, nem a vida dos inimigos, eu vou te dar tudo isso, e você será o homem mais sábio da terra. Então, nós temos que entender o que um homem sábio disse para nós. Provérbios 27, 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Você pode ler comigo? Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. É um versículo tão fácil que dá até para a gente decorar. A minha versão diz assim: a alma farta, o homem farto, a mulher que está farto na alma, ele pisa favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Pode anotar aí o que Deus falar com você, e no final nós vamos valorizar aquilo que Deus nos deu e não pisar naquilo que muitas vezes Deus tem nos dado. Mel é algo que todos nós gostamos, quase todo mundo gosta de mel. Mel não tem contraindicação. Mel é abençoado, as abelhas trabalham, fazem nas suas colmeias, e depois é retirado e nos dá na mão. O mel na Bíblia, nesse sentido que nós lemos hoje, não é simplesmente o mel que você tem aí nas suas mãos. O mel aqui, ele significa bênção. O mel aqui, ele significa uma família abençoada. Significa a bênção de Deus na sua vida. Significa um trabalho abençoado. Significa amigos abençoados. E significa também igreja abençoada. Salomão, quando ele está dizendo, diz assim: olha, o homem, quando ele começa na sua luta, na sua caminhada, ele vai conquistando coisas, mas ele chega num estágio em que ele está farto. A alma dele está farta. Ele não tem falta de nada, ele tem fartura. Ele está acomodado, e então ele começa a pisar favos de mel. O que Salomão está dizendo aqui, irmãos, é que tem pessoas que eles estão bem na sua vida. Quando eles estavam mal, eles valorizavam quem estava do lado. Quando começou o casamento, aquela vida difícil de morar em 2 quartos, ou melhor, em 2 cômodos, de ganhar pouco, o salário mínimo, de estar construindo a vida, de estar lutando, de estar fazendo casa. Ele estava com alguém ao lado, que estava ali, que estava lutando, o homem, a mulher. O tempo vai passando e a vida vai melhorando. Daqui a pouco já tem a casa própria, o carro próprio, tem a moto, tem um serviço bom, tem um bom salário. Daqui a pouco, irmãos, a alma está farta, está satisfeita. E aquela caminhada toda para chegar no lugar. E Salomão disse: olha, tem gente que quando a alma dele está farta, ele pisa o favo de mel. Ele estava precisando de uma igreja, ele estava precisando de um lar espiritual, de alguém que pregasse a palavra, que abençoasse. E quando chega na igreja, às vezes arrebentado,
e busca e louva. E você quer ver o crente mais fervoroso, é aquele que está passando mais luta, mais prova. Mas daqui a pouco ele começa a entrar na bênção de Deus, porque nós entramos na bênção de Deus. A luta tem um tempo, a luta passa. E quando o crente começa a entrar na bênção de Deus, ele começa a pisar em favos de mel. A igreja já não é tão boa, o pastor já não é tão bom, a campanha não é tão boa, o ambiente já não é tão bom. Eu preciso de algo maior, melhor, uma igreja maior. Tem gente, irmãos, que é o trabalho, e ele se forma, ele busca, ele luta, e no começo ele é fiel, ele está lá, ele agradece todo dia, mas de repente, aquele lugar onde ele está já não é mais um bom lugar, e ele pisa favos de mel. Tudo isso, irmãos, faz parte da nossa vida. Desprezar a bênção é pisar em favos de mel. Todos nós temos mel do nosso lado. Todos nós temos amigos que são verdadeiros favos de mel. Você, marido, deve tratar a sua esposa como um favo de mel. Eu sempre conto aqui porque foi uma dura lição que eu aprendi de um amigo que se formou comigo na faculdade de Direito. Por mais que você já ouviu a história, é sempre bom relembrar. E a esposa trabalhava, lavava roupa, fazia faxina para que ele estudasse. E depois de formado ele a abandonou, dizendo que ela não tinha mais nível, porque agora ele era um advogado e ela era uma faxineira. Quem pisa, a alma farta. Isso é um perigo muito grande que nós corremos, irmão. Quando conquistamos uma bênção, desprezar quem nos ajudou a chegar lá. Uma bênção, a ingratidão é pisar no favo de mel. Pessoas que estenderam a mão, e depois quando eu estou bem, eu olho e digo, esse aí é uma canseira, esse é um câncer. Esse aí é alguém que só quer tirar, só quer sugar. Mas quando você precisou, alguém estendeu a mão para você. Todos nós temos alguém que estende a mão num momento difícil. Você está aqui hoje porque alguém um dia estendeu a mão para você. E foi um favo de mel na tua vida. Ainda que hoje você pise no favo de mel ou alguém pise no favo de mel, nós devemos ter gratidão. Note que eu não estou falando aqui financeiramente. Às vezes você não tem condição de ajudar a pessoa financeiramente, mas de ter uma palavra, de ter um ombro amigo, de ter um conselho amigo, um convite, de se lembrar de alguém no dia pelo menos do seu aniversário. Mas a alma farta, ela despreza a bênção. A alma farta despreza o casamento, despreza a amizade, despreza a vida espiritual e despreza até Jesus. Jesus contou a história do filho pródigo. Ele estava na casa do pai, ele estava bem, estava com saúde, cheio de dinheiro, e ele pegou a herança e foi embora. Ele pisou no favo de mel e foi morar junto com os porcos, porque depois tudo se acabou. A alma farta, ela pisa favos de mel. Nós já ouvimos falar a frase, que só dá valor depois que perde. Já ouviu essa frase? Fulano lá perdeu, a fulana perdeu. E só dá valor depois que perde. É uma frase muito falada e é verdadeira. Tem gente que quando está junto não dá valor, não elogia, não investe. Aí quando perde, faz 1001 ações para trazer de volta. Olha aqui para mim, irmãos. O mais importante do que trazer de volta é não perder quem está perto. Mais importante para mim como pastor de trazer gente nova é não perder você que está aqui na igreja. É claro que nós queremos que a igreja cresça, mas o que adianta eu crescer se aqueles que nos ajudaram, que chegaram aqui, não estão conosco? Qual é a graça disso? Tem gente que troca de amigos porque amigos novos vieram. Ele pisa no favo de mel. Essa é uma frase verdadeira. E infelizmente há pessoas que agem desta forma. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 109, versículo 17. Quando eu não amo a bênção, quando eu rejeito o meu favo de mel. Salmo 109, versículo 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afasta dele. Na minha versão, na nossa versão aqui, Salmo 109, 17. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Quando eu rejeito a bênção, ela vai embora. Quando alguém está querendo me abençoar, irmãos, e eu estou rejeitando, até em palavras. E é comum a gente se sentir constrangido. Quer ver uma coisa que constrange?
Poxa, agora você está rico, hein? Sumiu. Você está sumida. Agora que ricou, né? Rica. Se você me conhecesse, você ia dar dinheiro para mim, de tão pobre que eu tô. Nossa, tá bonita. Eu bonita? Não, tô ficando velho, cabelinho tá ficando branco. Tem gente que rejeita a bênção. Meu querido, rejeitou a bênção, ela vai fugir de você. Está aí, Salmo 109:17. Quando eu rejeito a bênção, ela vai cair na cabeça de outro. Por isso, meu irmão, quando alguém profetizar uma bênção perto de você, toma posse. Quando alguém falar uma bênção perto de você, diz: esta bênção está sobre mim. Eu tomo posse. Daqui uns dias você está com essa empresa aí com 200 funcionários, esta bênção está sobre mim. Daqui a pouco está morando nesse condomínio maravilhoso, esta bênção está sobre mim. Daqui a pouco você vai ser pastor, desse jeito que você está indo na igreja todo dia, esta bênção está sobre mim. Não rejeita a bênção não, irmão, porque se rejeitar vai cair sobre outro. Agora tem gente que ama a maldição, traz sobre a vida dele. Ele fica profetizando desgraça. Eu conheço homens, pessoas que são riquíssimos, e quando você fala algo para ele, tipo assim, viu, você é um homem rico, você tem que fazer uma viagem, um cruzeiro com a tua família. Imagina, a gente fala, estou quase falido, estou quase quebrado. Esse ano está difícil com essa pandemia. Não está falido, está prosperando, está crescendo, mas está amando a maldição. E o que você fala, a Bíblia diz: como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Para você viver uma nova história, irmão, você não pode rejeitar a bênção de Deus. Se o altar está te abençoando, toma posse da bênção. Se o altar está profetizando, toma posse da profecia. Se Deus está falando com você, toma posse do que Deus está falando. Porque quando eu rejeito a palavra, a maldição me pega. E eu tenho comigo uma frase que eu já cunhei e falo em todo lugar: fama de rico, bonito, valente, crente não se desmente. Diga para quem está perto de você, diga: fama de rico, bonito, valente e crente não se desmente. Alguém fala para você: está valente, hein? Graças a Deus. Está bonito, hein? Graças a Deus. Está rico, hein? Graças a Deus. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Nós não vamos pisar em favo de mel. Se tiver alguém perto do teu lado que é um favo de mel, tua esposa, teu filho, teu amigo, e você possa virar para ele e dizer assim: olha, você é um favo de mel, e eu não quero pisar em você. Eu não quero desprezar a minha bênção, porque eu sei que quem despreza o favo de mel vai estar na segunda parte do versículo, que é assim, que diz assim: a alma faminta, todo amargo parece doce. Para a alma faminta, irmãos, quando a pessoa está passando pela sede, pela fome, pela seca, tudo aquilo parece doce para ela. Às vezes ela rejeitou estar em família, mas ela vai viver com alguém que vai maltratar. Ela rejeitou estar numa igreja abençoada e vai para um lugar onde não vão tratá-la bem. Vai para a rua, vai para lugares áridos, como o filho pródigo que pisou na casa do pai e foi morar com os porcos. Para quem pisa, para a alma faminta, quando tudo está bem. Tem gente que só procura Deus quando ele está faminto. Quando ele está bem. Temos um princípio de vida, irmãos. Estamos com problema, vem na igreja para pedir a Deus. Está tudo bem, vem na igreja para glorificar a Deus. Eu não busco só a Deus quando eu estou necessitado. Eu busco quando tudo vai bem. Porque quando chegar o dia mau, eu vou estar fortalecido para enfrentar a minha luta, a minha dificuldade. Você vai estar fortalecido para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Dá um glória a Deus bem forte aí. Eu conheço gente que é assim. Estava no casamento, estava tudo ruim, estava mal, comida era ruim, a esposa era feia, a casa era ruim, valorizava mais ficar na rua do que em casa. Aí separa, acha que vai abafar, acha que vai arrebentar. Daqui a pouco está lá, na pior, pisou em favo de mel, e aí o amargo fica doce. Então você que está aí, irmão, você que está dentro da arca aí: mas pastor, a minha arca está muito suja, a minha arca está muito fedida. Fica dentro da arca. Vá, ajuda a limpar essa arca aí, irmão. Ajuda a cuidar.
Porque a bênção de Deus está dentro da arca. Muda a sua família. Você tem coisa ali para você mudar na tua família, muda a tua família, ora por ela, jejua por ela, determina a bênção. Teu filho está lá dormindo, vai lá e ora sobre a vida dele. Leva o óleo da igreja ungido, unge a sua casa, unge os seus bens. Busca Deus. Nós pregamos um Deus de transformação. E você vai experimentar em 2022 uma nova história. Mas para isso você tem que valorizar o que você tem. Diga assim: eu quero valorizar o que Deus colocar nas minhas mãos. O seu emprego pode ainda não ser o melhor, mas Deus já está providenciando. Deus vai te fazer prosperar onde você está. Teu carro, meu carro é velhinho, pastor, mas ele traz para a igreja. Não pisa em favos de mel, não, irmãos. Há pouco tempo atrás, um amigo me ofereceu um carro, que era uma réplica do carro que eu tive os primeiros anos que eu estava aqui, um Fusquinha vermelhinho. Você quer esse Fusquinha? Eu falei: claro que eu quero. E ele está lá na minha garagem, bonitinho, eu lavo, eu funciono ele todo dia. Ele é velhinho, mas está bem bonitinho. Qualquer dia eu vou vir com ele aqui, deixar ele bem na porta. Quando eu olho para aquele carro, eu me lembro que eu já tive um daquele. Não é aquele, mas um igual. E ele que me trazia para a igreja. Ele que me conduzia para fazer visita. Ele me levava na faculdade e eu deixava ele meio na moita assim para pegar, porque já era ladeira da faculdade, não tinha, mas ele me levava. E quando eu olho para ele, sabe qual é o sentimento, irmãos? Eu valorizo o que Deus tem me dado. O presidente da nossa igreja, pastor Mário de Oliveira, um homem de sucesso, já contei aqui, um homem de quem eu sou admirador e seguidor. Foi 7 vezes deputado, está há 28 anos presidente da igreja. Mas ele saiu da pobreza extrema em Bauru. Ele catava esterco para vender, para ajudar a mãe dele a comer. O pai os abandonou com 5 filhos, a mãe lavava roupa. Ele era engraxate para ajudar a mãe a sobreviver. E esse homem se tornou hoje o presidente da nossa igreja, um dos maiores pregadores do Brasil. E um dia eu estava na casa dele lá em Belo Horizonte. Ele disse: Jefferson, vem cá, quero te mostrar algo. E ele me levou num quartinho, guardadinho, num lugarzinho bem acomodado, uma caixinha de engraxate, com as escovinhas gastas, escovinha, latinha de tinta, uma caixinha de engraxate. Os irmãos mais antigos lembram, né? A gente colocava o pezinho na caixinha. Eu falei: Mário, o que é isso aqui? Ele falou: isso aqui, essa caixinha aqui tem 70 anos. É daqui que eu saí. E toda vez que sobe no meu coração, eu venho aqui, eu olho e vejo de onde é que Deus me tirou. Aquele paralítico no tanque de Betesda, Jesus mandou levar a cama. E dizendo: toda vez que você achar que é alguma coisa, olhe para a cama. E se lembre que você ficou 38 anos paralítico em cima de uma cama, até que Jesus te encontrou. Qual é a cama que você foi encontrado? Onde é que você estava antes de encontrar Jesus? Qual era a tua necessidade? Qual era a situação difícil que você estava passando? Jesus te encontrou. Não pise no favo de mel, não pise na graça de Deus, não pise na presença de Jesus na tua vida, não pise na paz que você sente quando tem Jesus no coração, porque a alma farta despreza o mel, e tudo isso para nós é um mel. Só valoriza uma noite bem dormida quem passou por uma noite sem dormir. Só valoriza a saúde quem passou um dia, uma semana com dores. Só valoriza, irmãos, a graça de Deus quem perdeu. Só valoriza a casa do Pai quando eu fui morar e comer com os porcos. A alma farta pisa favos de mel. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Recebe aí na tua vida, põe a mão sobre a tua cabeça. 2022 será um ano de viver uma nova história, sem pisar em favos de mel, mas valorizando cada bênção que Deus der sobre a tua vida. Se você crê, coloque a mão e diga: esta bênção está sobre mim. Diga: esta bênção está sobre mim. Valoriza. A segunda parte é terrível. Quando a alma está faminta, todo amargo é doce. Qualquer coisinha vira doce. Qualquer coisinha a pessoa valoriza. Deixa o trabalho às vezes, porque o trabalho, mas daí vai passar necessidade. Deixa o casamento, aí vai se arrepender e daí já é tarde demais. Filho pródigo saiu da casa do pai, desprezou a bênção,
Porque quando eu desprezo a bênção, ela foge de mim e vai cair em outro. E depois não adianta você olhar para o outro e dizer: mas aquilo era para ser para mim, mas você desprezou. Por isso, irmão, toda a bênção que passar perto de você, pega, agarra, segura, viva a bênção de Deus sobre a tua vida. Dá um glória a Deus bem forte aí. Valoriza o mel de Deus para não experimentar o amargo do diabo. Valoriza o mel de Deus para não experimentar o amargo do diabo. 2022, eu quero profetizar que seja um ano doce na tua vida. Por isso a entrega do mel hoje, o simbolismo do mel, para que você tenha um ano de bênção. Cada vez que aparecer isso, uma oportunidade, esteja você bem ou mal, saiba, Deus está com você. Não despreze, tenha gratidão, tenha alegria no teu coração. Não despreze. Você está vivendo aí um tempo de desprezo por alguém, coloca na mão de Deus. Você está sendo ingrato com alguém ou desprezando, conserta a tua vida, porque Deus quer te abençoar. E se eu rejeitar a bênção, ela vai fugir de mim. Mas quando eu a amo, ela vem sobre a minha vida. Eu tinha 12 para 13 anos, trabalhava de ajudante do meu pai, e gostávamos de fazer serviço para uma determinada pessoa, porque ele dava gorjeta. Ajudante de mecânico, ele dava assim hoje, tipo 10 reais, 15 reais, e eu e mais meus primos, que éramos adolescentezinhos, corríamos quando víamos o carro do João Baiano, que era taxista lá na Vila Santana, e a gente corria. E teve um dia que a gente fez um concertinho lá, qualquer coisinha que a gente fazia, ele dava uma gorjetinha, e aquele dia ele não deu uma boa gorjeta, ele deu uma moedinha, tipo R$1. E eu, no alto da minha sabedoria, dos meus 14 anos, fiquei revoltado com aquilo. Como assim? Dando R$1 de gorjeta? Não era um pagamento, era uma gorjeta. E eu falei: João, não, obrigado, não precisa dar. Não precisa não, guarda para você que pode fazer falta. Olha que arrogância. Meu pai ouviu, ele estava embaixo do carro, mecânico. Ele saiu debaixo do carro e falou: João, dá para mim, eu quero. O João, sem saber o que estava acontecendo: tá bom, Paraná. Paraná mecânico, não era o pastor Zarias, era o Paraná. Tá bom, Paraná. E quando o João foi embora, meu pai me chamou e disse: filho, se você desprezar o pouco, Deus nunca vai te colocar sobre muito. Se você desprezar o que Deus está te dando, você nunca terá aquilo que você quer. E aquilo, irmãos, já está indo para mais de 40 anos que ele me disse isso. E isso cala na minha mente. Não despreze o pouco, não pisa no mel. Hoje eu estou tocando aqui, mas amanhã você pode estar tocando na Rede Globo, você pode estar tocando no Maracanã. Hoje eu estou pregando aqui, e não é pouco não, irmãos. Se eu tivesse desprezado aquela casinha que abriu as portas para mim há 30 anos atrás, eu não estaria aqui hoje, e talvez eu não teria o que Deus me deu hoje. Se eu tivesse pisado aquele favinho de mel há 30 anos atrás, talvez hoje vocês não estariam aqui ouvindo o pregador. Deus estaria usando outro. Deus vai usar outro, claro, porque Deus não depende de mim, sou eu que dependo dele. Mas quando eu piso, quando eu rejeito a bênção, ela foge de mim. Passou um pregador antes de mim aqui. Antes de eu chegar aqui tinha outro pastor. Ele fez culto nas casas, ele era um homem bom, reunia um grupo de irmãos, depois foi embora, abandonou. Nunca mais ouvi falar dele. Os mais velhos conhecem. Talvez se ele não tivesse pisado em favo de mel, era ele para estar aqui no meu lugar. Mas quis Deus que fosse eu, quis Deus que fosse você, quis Deus que fosse a tua família.